Vinde a mim, meninos, não tenhais medo. Que quereis que vos conte? Nasci aqui. A mãe e as tias bordavam com os dedos miúdos, cheios de sono. Meu pai nunca o vi. Morreu no mar. Valente capitão Nuno tinha um grande nariz silencioso. À noite, deitado na cama, pensava nele e gemia de medo. Ouvia-o caminhar pela casa. Via cabeçudos encobertos. Pensava que eram eles no meu quarto, a soprar as cortinas ao vento. Lá fora, ouviam-se as ondas que subiam o monte vindas da praia. Eu tapava a cabeça. Costumava sonhar-me homem, senhor desta casa grande. O corredor escuro, o quarto do canto, onde eu dormia. Os dois quartitos interiores, a casa de jantar e a cozinha, faria disso o meu reino. Mandaria embora o caseiro e o velho Amadeu das latadas a coxear a bebedeira. Comeria o que quisesse, quando me apetecesse. Queimaria numa fogueira as roupas das mulheres. Quereis mais amoras? A sombra abatera-se sobre o quintal. O vento arrastava folhas secas pelos ladrilhos. As rosas retiraram-se para dormirem. As margaridas apanharam os cabelos ao alto. De que lhe valia a plateia se tudo inventava? Os olhinhos dos pequenos a suplicarem pela faca, a curiosidade como uma erva daninha a entranhar-se nos músculos. Antes valia um mergulho para acordar de vez da bebedeira. Em verdade vos digo, fui-me desta casa para andar ao mar. Minha mãe deu-me a casaca de meu pai e este cordão de ouro. Vede, metemos dali até a África em menos de um sonho. A juventude não dá conta do tempo. Tinha as ideias em fogo. Quando chegamos, a noite fazia cócegas. Meti pela praia entre a bruma e dali pela selva. Ao cabo de uma noite, avistei uma aldeia. Sozinho no mato, sentia-me acompanhado. O orvalho nas palmas falava-me da língua das coisas felizes. Findo 10 dias, apareceu um preto montado numa burra. Ofereci-lhe uma moeda a troco de uma galinha. O rapaz voltou dali a 2 horas e trouxe também uma cabaça de água doce. Filo provar da água, não fosse envenenar-me. Pensei em matá-lo, mas estava derreado da espera. Foi quando me apanhou a febre. Andei aos círculos até cair na praia sem forças. Então apareceram os holandeses. Viajavam com a sobrinha de um deles. Falavam do grande crocodilo que haviam de encontrar e nos guiou todo o caminho pela Floresta Negra. Eu ardia em febre, ouvia-os no sono. A mocinha dava-me de comer. Cantava-me cantigas de embalar, lavava a minha testa, dava-me à boca papas de milho. Lavava-me o cabelo com água doce, penteava-me com os dedos magros. Uma noite, apanhei-os a dormir e cortei-lhes a garganta. Atei as mãos à miúda, vendei-lhe os olhos, deixei-a sozinha no mato, presa a um tronco. Não vos enganeis, meninos, nasci sem medo a nada, e assim me fiz homem. Diabos levem a miúda. Ora, provai esta. Vinde a mim, meninos, a mim que degolei gargantas e durmo o sono dos justos. Quereis saber o que matei? Matei macacos e cavalos, serpentes, vespas, um elefante, um crocodilo do tamanho de uma jangada. Cortei-o em 5 partes, enquanto me ri da fortuna que o colosso me renderia. Matei 10 mulheres, a uma delas cortei os pés. Matei um corvo para o comer. Raposas, ratazanas. Matei centenas de homens com as minhas mãos, e elas não me caíram. Matei os sonhos de 1 milhar de outros. Queimei cabanas. Um dia, mordi o pescoço de um homem até lhe arrancar as veias para fora. Espetei uma lança no peito de um amigo. Roubei dinheiro. Rebentei o crânio de um albino contra uma rocha. E a seguir, esquartejei. À hora de adormecer, a mão de minha mãe entrava por mim dentro com a xícara de leite morno, muito doce, e levava-me na mão do sono. A voz cavernosa ecoava como uma canção engasgada.
Levados pela melodia, os ouvidos imaginavam cores. Era mais doce do que o pires de miudezas da imaginação. Gargantas cortadas, cotos, cabelos, o levante remoto e pardacento, bandeiras hasteadas, o ribombar das ondas. Os ouvintes gulosos lambiam as grainhas das amoras dos dentes, chorando por mais, chupando os dedos, mais morte, mais sangue, anestesiados pelo doce amargo da cantilena suspirada pelo capitão à manivela. Vale a vida inteira ver o jardim espreguiçar-se. O sol espreita, vou sem sono nenhum dar-lhes os bons dias, com o café, canto-lhes uma oração da manhã, dizemos bom dia todos juntos e deito-me a elas, de joelhos. Aparo as que morreram durante a noite, que algumas vão-se no escuro. Nem dou por elas. Quase me apetece um dedal para tocar-lhes. Que a sua alegria viçosa queima-me os dedos, a minha barba a cheirar ainda à noite, as remelas que me escaparam. Flores da minha vida, cravos teimosos, sempre enfronhados, olhos inchados. Os cravos fazem muita ronha, mas não lhes quero mal. Antes quero salpicar-lhes água em cima, antes água que cal, nas carapinhas de luz. Cravos da minha vida, são os que mais profundamente dormem, quase ressonam, mas de noite ninguém tem culpa e o ressonar deles leva-me daqui, quase me adormece. Se durmo, morro. Não durmo nunca. Uma gota de água na cabeça de cada um, antes água que cal, que os amansa. Não há como o sono do meu craveiro cheirar o cheiro à fantasia que deitam enquanto sonho. Vejo-as dormir e levantarem-se, todas tão minhas, todas tão caladas, haviam de me querer fugir, que as arrancava logo da terra com esta mão, flores minhas tão minhas. Logo o dia sobe e de joelho me apronto para o cuidado delas, a sonhar que dormem de novo, que a noite venha depressa para as ter a dormir. Tiro as pétalas velhas fora, que tudo o que é demais envenena. Salpico-as com estes dedos velhos, caso-as uma com as outras. De noite, guardo-as sentado. De dia, vou até ao passeio, perguntam-me pelos meus cravos. O seu jardim, capitão, o seu craveiro. Queriam-mo levar, bem sei, unhas de presunto, mãos linguarudas do homem da drogaria. Se me tocasse nos cravos, rachava-o ao meio. Mas digo que sim, encho-lhes a boca de pétalas, frases bonitas que os calam até a garganta. Sei que ali não me querem, também não os quero. Antes, quero os meus cravos ao vento. Faladores, falam todo o dia uns com os outros, como a bicheza fala, metida nos nós da madeira. Contam histórias uns aos outros que só eu ouço. Grandes tristezas, bagatelas, e depois cansam-se, doem-lhe as costas. É quando eu os ajudo. Lhes acomodo a cama, digo que vai alta a tarde, que está quase aí a nossa noite. Queridos cravos, falam como matracas e caem como meninos. Por isso os quero tanto. São mais afoitos que as crianças. Cansam-se. Os cravos do capitão Celestino, bem-aventurados, só querem é rir e comer e beijar borboletas. As crianças ficavam enjoadas de amoras. Mas o vento agitava a serapilheira que cobria o alpendre. As sardinheiras sorriam na brisa, a rua dos choupos esvaziada e só as palavras do capitão como um feitiço. A mim de que som, ju, vim, de, cavalo, rebentei. Atrás da cerca, a vizinha ouvia e engasgava-se em aves-marias. Que quero porco aos pequenos? Vai que o homem mata as crianças, dizia ela ao marido na cama. Ele virava-se para o lado, ria às gargalhadas e roçava as unhas nos joelhos dela. Ela sabia o que ouvira. Macacos, balas, corvos. As vigas do telhado acendiam no escuro a passagem de uma estrela cadente. As molas da cama rangiam. Nem com 20 aves-marias o sono vinha. Os choupos no chopal despertando para o baile. A encosta acendia-se à luz da lua. Ela ali, sozinha no escuro, a transpirar perguntas.
Bem, aqui acaba esse capítulo. Eu quero fazer apenas um comentário que é para vocês repararem ao longo da leitura em duas coisas. Primeiro, que existem dois narradores. Eu acho que eu já comentei isso, mas enfim, vale reforçar. Existe então um narrador, uma narradora, enfim, observador, que é esse que vai nos contando a história sem fazer parte dela, então está narrando, digamos assim, à distância, contando os fatos, contando que ele vive ali naquela casa, né, que ele voltou para a casa que era dos pais, que quando ele era menino ele sonhava em ter aquela casa tudo para ele, não sei o que, enfim, mandar embora o caseiro, essas coisas, né, esse sonho de reinado pessoal da criança que ele fora. E, portanto, existe esse narrador o tempo todo nos contando essa história e narrando como que é esse jardim, falando das falas das outras personagens, né? Esses vizinhos, o que eles dizem do Celestino, o que eles pensam sobre a volta dele, sobre a forma como ele é, as histórias por trás de quem ele foi na juventude, né? Essas histórias de pirata, enfim. Então tem esse narrador e tem o próprio Celestino muitas vezes falando em primeira pessoa, né? Nós vemos isso no texto quando abrem as aspas. Então vou subir aqui um pouquinho para vocês verem. Quando abrem essas aspas, são discursos diretos, certo? A fala de uma personagem direta. Então aqui nós temos uma aspa que depois vai dizer quem é que disse isso. Foi a vizinha, né? Ó, a vizinha ouvia tal, engasgava e tal. E aí abre aspas o que ela dizia e depois dizia ela ao marido na cama. Então, ou seja, o narrador volta, né, retoma a palavra, mas aquilo que está entre aspas foi a fala direta de uma personagem. E mais acima, nós temos a fala, temos algumas, aliás, falas do próprio Celestino. Né? Então, não há, abre aspas, não há como o sono do meu craveiro cheirar o cheiro da fantasia, blá blá blá, enfim, isso aqui é o Celestino falando. Enfim, aqui também, abre aspas, vale a vida inteira ver o jardim espreguiçar-se, tal, tal, tal. Então, nós temos também um narrador personagem, correto? Que é o próprio Celestino falando da sua história, falando do seu jardim, enfim, né? Tanto contando as suas histórias quanto falando, enfim, falando do seu presente. Eu queria destacar outra coisa. Uma aluna minha chegou a me perguntar mas como que a gente sabe se ele realmente era um pirata, se ele era um, enfim, traficante de escravizados, etc. E eu falei para ela, né, porque realmente não tem essa descrição dele, né, o livro não começa em nenhum momento vai nos dizer assim, Celestino foi um ex-traficante de escravos, e não sei o que, ela não tem essa descrição assim, direta e tal. O que nós temos são as memórias dele, que às vezes saltam nesses comentários que ele próprio faz, então em primeira pessoa, entre aspas, às vezes aparece como comentários do narrador. Às vezes eu falo narrador no masculino, às vezes falo narrador no feminino. Isso é uma escolha pessoal, tá, pessoal? Vocês podem falar, enfim, só escolham e falem sempre de uma forma, né? Mas não é errado falar a narradora, né? Enfim, é uma escolha pessoal. Portanto, quando esses trechos vão aparecendo, nós vamos formando essa imagem de quem ele é. Então aqui ele conta algumas coisas que ele fez, né, desde matar animais até matar pessoas, e tem até um ponto que ele fala, matei os sonhos de milhares, né, de 1 milhar de outros. Então isso aqui são as falas, a fala dele, são as memórias dele, né, queimei cabanas, etc. Também há um ponto mais acima em que ele fala que ele chegou à África, né? Ele foi, ou seja, ele se tornou, portanto, um marinheiro, um pirata, assim como o pai dele foi,
E ele fala que a mãe deu um casaco para ele, né? Uma casaca do pai, um cordão de ouro e tal. E ele foi para a África, né? Metemos dali até a África em menos de um sonho. Ou seja, é algo, digamos assim, relativamente rápido. Então ele vai para lá. Então esse contexto de se encontrar com nativos, de ver uma aldeia, etc. Enfim. E vai mostrando também esse perfil dele. Ele tem um perfil sanguinário, né? Ele fala até em algum momento que o rapaz foi ali fazer uma troca com ele, né? Por uma moeda e tal, etc. Vender alguma coisa para ele. E aí o rapaz ainda levou água para ele, né? Então, assim, o rapaz teve alguma sensibilidade para com aquele navegante, enfim. E aí ele diz, em primeira pessoa, o Celestino diz: pensei em matá-lo, mas estava derreado da espera. Ou seja, não, mas eu estava muito cansado de esperar. Tipo, eu estava mais cansado e precisando comer do que propriamente disposto a matar alguém. Mas ele pensou em matar porque sim, né? Sem motivos. Então a gente vai vendo ao longo do texto quem foi este homem, ok? Não tem uma página só que descreve completamente que ele foi tudo isso. Não. Ao longo do texto, às vezes em primeira pessoa, né, o próprio narrador personagem, o Celestino, falando das coisas que ele fez e muitas vezes na descrição do narrador que vai fazendo inclusive correlações. Eu também falei isso para essa aluna, correlações. O tempo todo a gente vai ver que aquilo que ele faz com o jardim, que ele cuida do jardim, etc., é justamente o oposto daquilo que ele fez com as pessoas. O que ele cuida do jardim é aquilo que ele matou, aquela quantidade de pessoas. Há um ponto aqui. Enfim, esse é o segundo ponto que eu queria falar com vocês. O tempo todo vai ter esse paralelismo entre a vida cruel que ele teve, enquanto jovem, adulto e tal, e essa vida, digamos assim, entre aspas, pacata, de jardineiro, dedicado, que ele está tendo na sua velhice, né, no fim da sua vida. Então, há um ponto, não sei se eu vou encontrar, há um ponto em que fala da cal, né, que ele joga cal nos cravos e tal. E aí ele vai fazer o texto faz uma certa comparação entre a cal que ele joga nos cravos e que é diferente da cal que ele jogava nas pessoas. Então, olha só. Flores da minha vida, cravos teimosos, sempre enfronhados, olhos inchados e tal. Ele fala, mas não lhes quero mal, antes quero salpicar-lhes água em cima, antes água que cal, nas carapinhas de luz. Olhem, observem essa frase. Nos cravos, ele quer salpicar água, né? Ou seja, da vida, né? Porque a água para a planta é vida, né? Aliás, a água é vida para todos os seres vivos. Então, ele, para as plantas, para os cravos, ele quer salpicar e jogar aos pouquinhos, né? Então, jogar água em cima, enfim, alimentar, dar subsistência. Enquanto que para outros seria a cal, né? Então, antes água que cal, ou seja, eu vou dar água e não cal. Onde, em que contexto, para quem ele daria cal? Por que existe essa comparação aqui? Não é uma comparação aleatória. Porque a cal era um produto químico, enfim, e era jogada nos porões dos navios negreiros quando existiam revoltas, que existiam o tempo todo, porque as pessoas não se conformavam, obviamente, com o fato de terem sido sequestradas, né, raptadas, etc., e estarem sendo traficadas. Acho que é uma premissa de qualquer ser vivo, lutar pela vida, né? Isso é algo até instintivo. Então, enfim, as pessoas obviamente lutavam pelas suas vidas e se revoltavam sempre, e em relação a isso, os marinheiros, enfim, os traficantes
de escravizados jogavam cal nos porões para abafar os tumultos, os motins. Isso também está escrito no livro em vários pontos. Aqui já passamos por isso, vamos passar novamente. Então, isso era feito para abafar os motins. E a cal, ela, se você respira, ela mata, né? Porque é um produto químico extremamente tóxico. Então, isso fazia abafar, ou seja, matava as pessoas. E depois de um certo tempo, quando o silêncio imperava, o texto também descreve isso em alguns momentos, ou seja, quando o motim acaba porque as pessoas morreram, alguns marinheiros lá eram designados a abrir a porta do porão e irem lá retirar os pretos, que é assim que é dito no livro também, porque eram totalmente despessoalizados, retirar aqueles corpos mortos e jogar no mar. Né? Então, isso acontecia. Então, o tempo todo há essa comparação e esse paralelismo entre a vida que ele está vivendo ali no presente, no presente da sua velhice, e aquele momento, aqueles momentos, aliás, que ele viveu na juventude. Então, essas comparações não são aleatórias. Antes água que cal, aos cravos água, às pessoas cal. Deu para entender? E aqui há mais uma referência dessas pessoas, as carapinhas de luz. Os cravos têm as carapinhas de luz, né? Ficam ali refletindo a luz do sol e tal, né? Quem já viu cravo sabe que é uma flor muito bonita, enfim. E tem realmente como que se diz? Pronto, uma flor, né? Que acho que se diz floragem, já não lembro. Enfim, tem uma flor que realmente tem pétalas crespas, era essa palavra que eu queria lembrar, pétalas crespas, né? Enfim, as pétalazinhas do cravo são, entre aspas, crespas, né? Se a gente olhar outras flores, elas têm pétalas mais lisas, as maiores, menores, enfim, né? Existe uma infinidade de flores, e os cravos têm uma cabecinha, que são ali as flores, com pétalas crespas, né? E quem é que tem também uma cabecinha com cabelos crespos? Pessoas negras. Então, na cabeça das pessoas negras, cal. Nas carapinhas de luz, nas cabeças crespas dos cravos, água. Então, para as plantas, ele estava ali dando água, vida, cuidando. Mas as pessoas recebiam a sua maldade. Ok? Então, aí ele continua: os cravos da minha vida são os que mais profundamente dormem, quase ressonam. Mas à noite ninguém tem culpa, e o ressonar deles leva-me daqui, quase adormece, não sei o que, enfim. O tempo todo há essa temática no livro, né? Que ele não tem. Não tem arrependimentos, que ele não tem culpa, que ele dorme o sono dos justos, enfim. Então, o tempo todo tem essa, digamos assim, total falta de responsabilização dele para com ele mesmo daquilo que ele fez, que ele não tem nenhum pesar em relação a isso, ok? Enfim, aí termina, né? Uma gota de água na cabeça de cada um, né? Na cabeça dos cravos. Antes água que cal. Reforça. Gente, eu falo isso o tempo todo para os meus alunos. Nada no livro é por acaso. Não tem nada ali por acaso. Os escritores escrevem e reescrevem, e leem, e releem, depois tem editores, etc. Enfim, existe todo um processo para que o livro chegue nas nossas mãos, e nada está ali por acaso. Então, uma repetição: antes água que cal. Novamente, comparação, duas realidades diferentes. Antes água, ou seja, primeiro melhor água para os cravos do que cal, que os amansa. Então, a água, e aí esse que os amansa fica ambíguo, porque que os amansa a quem? Aos cravos
ou aos homens? Aos cravos ou às pessoas? Aos corpos, digamos assim. Então, a água amansa os cravos, mas a cal amansa aos homens, amansa aos corpos. A mansa é um eufemismo para mata, né? No caso do cravo, a mansa, né? Deixa o cravo ali mais fresquinho, enfim, feliz da vida. Agora, as pessoas, a mansa num sentido eufemístico, mata, né? Faz com que se silenciem, porque são contaminados e morrem. Ok? Então, observem sempre essas duas coisas. Observem que há que há dois narradores, né? Que são ali representados em um discurso indireto, que é a narrativa e tal, e o discurso direto, que são as próprias personagens falando. No caso, a gente tem o narrador, personagem, muitas vezes no texto, que é o Celestino, e observem também o tempo todo essa dualidade entre o passado do Celestino e o presente dele. E esse passado é cruel, enfim, é um passado sanguinário, e o presente é esse presente, digamos, meio, enfim, pacato, e que, entre aspas, não faz mal a ninguém. Ok? Até já no próximo capítulo.